Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à aula 4 do Instituto Bíblico Digital. Hoje, como eu disse na última aula, nós vamos começar já a falar sobre Bíblia mesmo, né? Assuntos das Escrituras. Então, vamos começar a conversar sobre a doutrina da salvação. O que é doutrina da salvação? Como funciona? Como é que é esse processo? Como é que nós somos salvos? O que é preciso para ser salvo e do que eu estou sendo salvo, né? De tudo isso nós vamos tratar aí nesta aula de hoje e nas próximas aulas também. Então, se você perdeu conteúdos anteriores, você ainda consegue voltar e assistir, porque as aulas anteriores ainda estão disponíveis. Mas vamos então para o nosso conteúdo de hoje. A aula de hoje se chama, como você está vendo aí, Por que precisamos de um Salvador? Acontece que para nós entendermos realmente qual é a profundidade da salvação e qual é a abrangência dessa salvação, nós precisamos entender do que nós estamos sendo salvos, não é? Então vamos começar aqui. Nesta aula, então, nós vamos começar a ver doutrina da salvação. Na verdade, doutrina da salvação, o estudo da salvação na teologia se chama soteriologia. Então veremos aí de forma rápida e básica o que é soteriologia e depois nesta aula também vamos ver por que nós precisamos ser salvos, do que é que nós estamos sendo salvos, o que aconteceu de tão grave que nós os cristãos dizemos que a humanidade toda precisa ser salva. Então vamos começar agora. Então, em soteriologia, na verdade, antes disso até, o que é soteriologia, né? Do que nós estamos falando quando falamos de soteriologia, doutrina da salvação? Nós estamos nos referindo ao processo, o estudo do processo da salvação, como é que acontece a salvação do ser humano, conforme é revelado nas Escrituras, tá? Então, vamos nos ater às Escrituras somente, tá? O que Deus diz que nós precisamos, o que a Bíblia diz que o ser humano precisa para ser salvo, e assim por diante. Então, dentro desse assunto em soteriologia, nós vamos tratar nesta e nas próximas aulas de regeneração, conversão, fé, arrependimento, justificação. Cada um desses assuntos estão relacionados, eles estão submetidos aí, subalocados no assunto de salvação, tá? Adoção, conceito de adoção, santificação, perseverança e, por fim, glorificação. Como todos esses aspectos da salvação estão relacionados entre si e também como eles estão revelados nas Escrituras. Vamos ver isso nas próximas aulas. Então, nesta aula de hoje, nós vamos então descobrir por que nós precisamos ser salvos, né? O que aconteceu de tão grave para que a humanidade, para que Jesus, o Filho de Deus, precisasse vir ao mundo e morrer por todos nós. O que foi isso que aconteceu de tão grave, tá? Então, por que precisamos ser salvos? Para já responder de prontidão a pergunta, vamos colocar aqui alguns textos bíblicos que já nos fornecem a essa resposta, por que precisamos de salvação. E a partir daí nós vamos investigar isso mais a fundo no decorrer desta aula, tá? Então, primeiramente, o primeiro fato, na verdade o primeiro fato bíblico mesmo, né? Gênesis 1:1 diz que Deus criou todas as coisas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O próximo texto refere-se à criação do ser humano. Nós não vamos ler os capítulos completos, né? A não ser depois nós vamos ler o capítulo 3 completo hoje, mas não vamos ler todos os capítulos aí, os primeiros capítulos de Gênesis completo, para não tomar muito tempo da aula. Vamos separar alguns versículos importantes. Então, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então, Deus cria o ser humano, Deus cria todas as coisas, o universo. Depois do versículo 1, Deus vai organizar toda essa criação que ele está fazendo e vai dividir tudo, ele vai organizar o universo, o planeta Terra, para receber o homem. Por fim, no versículo anterior a esse, Gênesis 1:26, ele cria o homem. E aí o homem cai em pecado. Bem, o homem caiu em pecado em Gênesis 3. Vamos ler aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então essa é a queda. Esse é o versículo que é um versículo chave nas Escrituras, porque ele define a origem de todo esse montante de consequências do pecado que nós vemos hoje, tá? Tudo que você vê relacionado ao sofrimento do ser humano hoje, qualquer coisa que se relaciona ao sofrimento, é resultado desta ação do primeiro casal. Então vamos continuar aqui. Então, a queda humana amaldiçoa toda a criação, inclusive o homem. E essa queda em pecado, ela está registrada no capítulo 3 todo. Nós vamos ler esse capítulo todo hoje. Então, ela é o motivo pelo qual o homem precisa ser salvo. Tá? Então, e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, isso quem está falando é Deus, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então vamos continuar. Então, o que nós estamos afirmando aqui de prontidão, né, em primeiro lugar, é que a humanidade precisa de redenção por causa da queda humana. Né? A humanidade caiu, por isso precisa ser salva, trazida de volta. Tudo bem? E aí, para entender o quão profunda e abrangente deve ser a nossa salvação, a salvação que Deus vai doar para a humanidade, que Deus vai... o projeto de salvação que Deus vai comandar em favor da humanidade tem que ser tão profundo e abrangente o quão é a nossa queda. Então precisamos entender bem o que significou a queda humana no jardim, tá? E aí nesta aula nós vamos nos dedicar a isso. Então vamos ler alguns textos bíblicos. Os textos que nós vamos ler, alguns deles nós já lemos, vamos ler novamente, não tem problema nenhum. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos ler novamente. Então está aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o próximo é o Gênesis 1, 26 ao 31. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Os próximos versículos são o capítulo seguinte, o capítulo 2, versículos 7 a 9. Então formou Deus o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí já vamos pular para o versículo 15 no mesmo capítulo. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Agora, nós vamos ler o capítulo 3. Depois aqui tem a formação da mulher, né? E vamos ler o capítulo 3, são 24 versículos, vamos ler rapidamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E o homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos. O seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te dera não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e não coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e um refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então nessas leituras está todo o conteúdo que nós vamos dar nessa aula, tá? Tudo que nós precisamos está aí. Então vamos começar a descobrir o que significou a queda humana. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, ter a consciência que a queda humana significou para o ser humano ali unir-se a Satanás em sua rebelião. Você deve se lembrar que Satanás, antes de ser o principal demônio, o principal adversário da humanidade, ele foi um anjo de luz. Né? Ele foi criado como um anjo de luz e era, dentre os anjos, ele era um anjo cheio de luz. Né? Hoje nós chamamos esse anjo de Lúcifer, não é? Esse nome Lúcifer não está na Bíblia, mas significa justamente esse anjo, esse ser luminoso. E Satanás, quando ele peca contra o Senhor, ele leva ali muitos anjos, ele consegue convencer muitos anjos consigo e ele se rebela contra Deus. Ele está em estado de rebelião contra Deus. Então, quando a humanidade escolhe ouvir a Satanás e participar da sua rebelião, nós dissemos aí, o que significa? Significa justamente que ele cooptou a humanidade para o estado de rebelião do qual ele já desfrutava, ele já estava nesse estado de rebelião. E o engano dele justamente visava essa cooptação do ser humano para o seu lado de rebelião, para a rebeldia que ele estava, o estado de rebeldia que ele estava contra Deus. E como isso acontece, né? Então Satanás chega ao jardim e dialoga com a mulher, nós acabamos de ler o texto. Satanás começa um diálogo com a mulher, começa a conversar com ela e começa a tentar convencê-la de que Deus está mentindo para ela. Né? Não, na verdade, vocês não morrerão. Não, é que Deus sabe que quando vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? Então ele ofereceu a Eva uma perspectiva diferente da pessoa de Deus. Tá? Porque Deus, o Criador, o Deus eterno, perfeito, maravilhoso, o Deus santo, justo e poderoso, aquele que conversava com o casal pela viração do dia, que ia ao jardim, caminhava com eles, o casal conhecia Deus. Bem, o casal tinha um conhecimento de Deus. Satanás está oferecendo aqui uma outra perspectiva, está oferecendo a percepção de que, na verdade, Deus não é tão bom assim, Deus é mentiroso, ele sabe que vocês vão conhecer o bem e o mal se comerem, ele tem medo de que vocês se libertem disso, dessa dependência dele, então ele proibiu vocês por isso. E Eva começa a ouvindo Satanás, começa a observar aquela árvore, começa a olhar para aquela árvore e começa a realmente acreditar em Satanás. Tá? Então a mulher ouve a serpente, acredita ser Deus mentiroso e come do fruto. Ela ainda não se chamava Eva nesse momento, né? Ela só ganhou o nome Eva após a queda humana, você pode perceber isso nas escrituras. Então a mulher ouve a serpente e perde de vista a verdade que Deus havia lhe falado, havia lhe transmitido. Claro que Adão, quando Deus cria Adão e coloca Adão no jardim, nós lemos também hoje, que Deus emite essa ordem a Adão. Com certeza a mulher já sabia disso, ela conhecia essa ordem de Deus,
conforme nós vemos no texto, Adão transmitiu isso para Eva, ou o próprio Deus pode ter repetido isso para ela, mas o fato é que a mulher começa a acreditar nisso, nessa mentira de Satanás, e observando a árvore, ela come do fruto, tá? E depois o homem também come do fruto. Então foi um pecado do casal, tá? E nesse momento, então, a humanidade se torna participante com Satanás da ruptura com Deus. A humanidade escolhe romper com Deus e agora participa. A humanidade está... perceba a gravidade disso, tá? A profundidade, a terrível profundidade disso, que a humanidade agora participa com Satanás da rebelião. Ela entrou em conluio com Satanás na rebelião contra Deus. Outro aspecto da queda humana que é muito importante é que a humanidade rompe com Deus. De um lado, claro, a humanidade agora está participando da rebelião contra Deus juntamente com Satanás. Isso é um lado da história. Também tem o outro lado da história, que é a humanidade rompe com Deus. Não é? A humanidade está rompendo com o seu Criador, aquele que lhe formou, aquele que soprou na humanidade o fôlego de vida. Então, uma vez que a humanidade rompe com Deus, ela está declarando independência agora. Então, uma vez antes, a humanidade acreditava em Deus, ela cria em Deus, andava com Deus, e quando Deus disse, no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrerás, a humanidade creu, acreditou, a humanidade declarou-se dependente de Deus. A humanidade tinha plena consciência de criatura, de estado de criatura, e tinha plena consciência de quem era Deus. Deus era a fonte da vida, era a fonte, era aquele quem criou o ser humano, tá? Quando a humanidade então peca, decide ouvir a Satanás e romper com Deus, a humanidade declarou independência. Não, olha, Deus, a partir de agora, eu quero comer essa árvore, eu quero ingerir esse fruto, eu quero esse entendimento do que é bom e do que é mal. Né? Eu quero essa independência. Não quero mais precisar da sua palavra para me dizer o que é bom. Não é só um fato de pegar o fruto e comer, é um movimento existencial que a humanidade está tomando, está executando nesse momento. E uma vez que a humanidade rompe com a fonte da vida, né, Deus é a fonte da vida. Quando o homem só viveu, só passou a ser alma vivente, quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então, a humanidade rompeu com a fonte desse sopro. A humanidade rompeu com a fonte da vida. Né? Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então Deus é a fonte de toda a vida, Deus é a própria vida, é o ser vivo por excelência, Deus é quem é o vivo. Né? E todas as outras coisas, as criaturas, os seres que são seres viventes, na verdade, eles compartilham deste presente de Deus. Né? Então, quando Deus cria o universo e cria os seres vivos, isso é um movimento de esvaziamento, de humildade de Deus e de amor. É um movimento de amor. Ele está doando vida. Perceba que o texto diz que Deus soprou o fôlego de vida. Né? Deus soprou o fôlego de vida em Adão. É algo que veio de dentro, algo que vem de quem Deus é, algo que vem, que Deus precisa soprar, é algo que vem de dentro de Deus.
e Deus transmite isso para o ser humano, e aí o ser humano passa a ser alma vivente. Quando o ser humano rompe com Deus, o ser humano está rompendo com a vida, está rompendo com a fonte de vida, está rompendo com esse respirar, né? Está rompendo com a própria vida em si. Então, essa morte que o homem começa a desfrutar, já desde o momento que ele come do fruto, vai então começando a atingir, né, a raça humana, a humanidade, vai começando a atingir desde o momento que ele come e vai progredindo, a morte vai progredindo em suas manifestações, até que por fim, como Deus vai declarar, que o homem tornará o pó da terra. Né? Mas a primeira coisa que acontece com o ser humano é a morte do seu espírito. Então, quando o homem come, ele peca, rompe com Deus, o seu espírito morreu. Né? O espírito do homem já está morto. Então, antes a humanidade era amiga de Deus, conversava com Ele, andava com Ele, desfrutava de comunhão perfeita com Ele. Agora a humanidade tem medo de Deus. Eu vou ler novamente aqui, Gênesis 3:10. Deixar aberto mais fácil, não deixar a Bíblia aberta já. Em Gênesis 3, então Gênesis 3:10, perceba isso. Ele respondeu, Adão, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ora, Adão não teve medo porque estava nu, né? Aqui na percepção já caída, já pós-pecado, na percepção de Adão, ele teve medo porque estava nu. Mas esse não é o real motivo de Adão ter medo, porque antes Adão, o casal, estava nu. Eles não se envergonhavam e não tinham vergonha de Deus. Né? Eles não tinham vergonha de Deus e agora estavam com medo porque estavam nus. Então nós vamos entender melhor isso, mas um pouco mais para frente nessa aula. Mas por agora, veja isso, que a humanidade rompe com Deus. Uma vez lá atrás era amiga de Deus e andava com Ele, e agora é uma relação de medo. Agora é uma relação de autoproteção contra Deus. Né? Então vamos continuar. O que mais significou a queda humana? Que a humanidade rompeu consigo mesma. Né? A humanidade, quando Adão, né? Agora falando, quando o homem come do fruto, ele rompe consigo mesmo. Quando a mulher, né, come do fruto, ela está rompendo consigo mesma, né? Falando de forma individual. É o ser humano rompendo consigo mesmo. Por que isso? Por que estamos dizendo isso? Porque o ser humano, quando rompe com Deus, que nós já acabamos de ver, ele está rompendo com a fonte, com a referência da sua própria identidade. Por que ele está rompendo com a referência de sua própria identidade? Vamos ler Gênesis 1:26 novamente. Vamos ler esses textos várias vezes no decorrer dessa aula e não tem problema, tá? Não fica triste ou desesperado com isso, porque ler a Bíblia nunca é demais. Vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando o homem é feito, ele é feito à imagem de Deus. Assim, o homem, ele, quando olhava para si mesmo, ele via alguém que era a imagem desse Deus que ele já conhecia. Né? E quando ele olhava para Deus, ele via a fonte daquilo que ele era e a fonte de quem ele era, a fonte de sua vida, de sua constituição, a fonte
assim, para dizer em palavras mais diretas, o homem parecia com Deus na sua constituição, na sua imagem, né? Deus fez questão de criar o homem conforme a sua imagem, e aí o homem rompe com esse Deus. Quando o homem rompe com Deus, ele não tem mais a referência. Onde está a referência? Onde está a referência da qual eu fui feito? Onde está a fonte, a minha fonte? Né? Porque agora o homem é a imagem do quê? O homem é a imagem e semelhança de quem? Ele perdeu essa característica de ser imagem e semelhança de Deus? Não, não perdeu, mas ele rompeu com esse Deus. Bem, então, quando o homem via a Deus antes e encontrava a si mesmo em Deus, encontrava a completude daquilo que ele mesmo era, agora ele não tem mais essa referência, né? E sendo Deus a fonte de quem o homem é, romper com Deus significou romper consigo mesmo. Então agora ele perdeu-se de si mesmo, perdeu a Deus, então ele perdeu a referência de quem era, ele está perdendo a si mesmo. É como se a própria natureza, a verdadeira natureza humana, não essa natureza pecaminosa que nós vemos hoje, mas a própria natureza humana, conforme foi criada por Deus, como se ela fosse escapando pelos dedos do homem, né? O homem não consegue mais perceber a si mesmo quem realmente é. Por quê? Porque não tem mais não consegue mais enxergar com plenitude a sua referência, aquele que é a fonte de sua identidade. E ele começa a perder-se de si mesmo. Então o homem perdeu sua referência no universo. Agora é como se a existência dele estivesse à deriva. Ele está meio que solto, né, de uma existência sem aquela força relacional que ligava o homem a Deus, que ligava o homem à completude do cumprimento do seu propósito, né? Ele estava em pleno cumprimento dos propósitos criativos de Deus quando ele estava no jardim. Agora que ele pecou, ele perdeu tudo isso. Então ele perdeu a referência de identidade, perdeu o contato com a fonte de sua própria vida, perdeu a fonte de sua existência, e ele perdeu, agora ele perde a motivação, o motivo, qual é o propósito de ele existir, né? Então essa morte vai atingindo todos os aspectos da vida humana, todos os aspectos da vida humana. E aí, o que mais significou a queda humana? A humanidade, então, ela se torna participante com Satanás de sua rebelião, e nisso ela está rompendo com Deus, e rompendo com Deus ela está rompendo consigo mesmo. Cada pessoa, né, do jardim rompeu consigo mesma, e também a humanidade ela rompe entre si, não é? Está aqui. Sim, né? Isso aqui é a continuação ainda dessa realidade. Sim, essa aqui é a continuação ainda dessa realidade. Então a humanidade rompe consigo mesma. Ainda falando nesse assunto, temos mais esse slide aqui. Então o homem não sabe mais o lugar que ocupa no universo. E isso é interessante também. O homem, por perder a referência de si, não consegue mais saber quem o homem é de fato. Ele não sabe mais qual é o lugar que ele ocupa no universo, né? Ele não sabe mais qual é o papel que ele exerce na criação. Porque o homem exerce um papel na criação. Quando Deus cria o homem, ele lhe dá uma atribuição, né? O homem vai representar Deus na criação.
né? Ele representa a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ler Gênesis 1, 28 ao 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aí Deus coloca, né? Deus coloca tudo aos cuidados do homem. Agora que Deus se perdeu de Deus, perdeu-se do seu propósito. Então hoje nós temos a humanidade. O que a humanidade se tornou hoje? Se tornou um ser que não zela pela criação, que não tem nenhum movimento, né? Claro que existem movimentos, mas a humanidade de modo geral não tem mais um movimento de preservação da vida, de preservação da natureza que Deus criou, né? Muita gente acha que essa coisa de preservar a natureza, preservar as florestas, preservar aquilo que Deus criou, que está ao nosso redor, é uma coisa meio frescura, é uma coisa meio sem sentido, porque o importante mesmo é o ser humano. Mas Deus colocou o ser humano na terra e deu a ele atribuições, deu a ele propósito. O homem perdeu-se disso, perdeu-se. Então, o homem agora se torna destruidor do planeta. É uma inversão completa do papel. Ele deveria proteger e cuidar do crescimento do planeta. Agora ele destrói o planeta. E é uma destruição literal. Se você acompanhar aí as últimas notícias e tendências do planeta em si, é como se o planeta estivesse gemendo mesmo por causa da raça humana. Quando Deus diz que toda a terra é maldita por tua causa, não só a terra é maldita porque naquele momento uma maldição real caiu sobre a natureza, mas também porque naquele momento o homem se torna destruidor da natureza. E aí, por fim, rompendo com Deus, o homem não pode mais conhecer a si mesmo. Ele não consegue mais encontrar a si mesmo no universo, porque era em Deus que ele se encontrava. Onde está aquele a partir de quem eu fui formado? É como se o homem perguntasse, né? Quem eu devo ser no universo? Qual é o meu papel? E aí, por fim, né, a pergunta, quem sou eu? E essa é uma pergunta que perdura até hoje e vai perdurar até os últimos dias da raça humana. Filósofos, artistas, a ciência, a própria ciência, todos tentam responder quem somos nós, né? Ou uma pergunta mais introspectiva ainda, quem sou eu? Essa pergunta perdura até hoje. E agora a humanidade também rompe entre si. Perceba, vamos listar mais uma vez, a humanidade agora é participante da rebelião de Satanás, ela rompe com Deus, ela rompe consigo mesma, e agora a humanidade está rompendo entre si. Seres humanos romperam com os outros seres humanos. Né? A raça humana está dividida agora. Né? O homem não encontra mais o valor intrínseco de sua própria existência, a saber, de ser a imagem e semelhança de Deus. Então perceba que quando Adão enxergou a mulher, ele primeiro enxergou a si mesmo, né? Ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão fora tomada. Então ele enxergou a mulher como uma extensão de si, ele enxergou a mulher como a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, o homem enxergou na mulher que ela é a imagem e semelhança de Deus também, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E a mulher, que é formada a partir do homem, ambos então são a imagem e semelhança de Deus. Quando então o homem perde a referência em Deus de si mesmo, perde a referência também do outro. Não consegue mais encontrar na mulher alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Não consegue mais encontrar esse vínculo que une a humanidade, né? O fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que
uma geração depois de Adão, na próxima geração, Caim já assassina um ser humano. Né? Então, não conhecendo a si mesmo, ele não consegue mais conhecer o próximo. Então, o homem não reconhece mais no seu semelhante a imagem e semelhança de Deus, porque rompeu com Deus. Esse rompimento com Deus, então, acaba gerando um rompimento com o próximo. Perceba como a morte vai atingindo todos os aspectos da vida humana, agora também no nível não só do relacionamento com Deus, mas do relacionamento interpessoal. Então não há mais o pleno conhecimento do próximo. Não consigo mais saber quem é que está do meu lado. O homem que andava com a mulher todos os dias, estava com a mulher todos os dias, e ela foi formada a partir dele, ele não sabe mais quem é a mulher. Os relacionamentos são pautados no medo. Então eles começaram a ter vergonha porque estavam nus. Não conseguiam mais se expor com liberdade. Eles agora tinham medo da exposição. Medo de expor a si mesmos, a quem não se... Medo de expor a si mesmo, não tem esse S aqui, né? Medo de expor a si mesmo a quem não se conhece verdadeiramente. Então, eu não conheço esse ser humano que está ao meu lado. Como é que eu vou me expor? Né? Esse medo se multiplica e ganha novas proporções conforme o tempo vai passando, os séculos vão se passando na humanidade. E hoje, o que nós temos? Nós temos seres humanos completamente separados de seu próximo. Cada ser humano separado de seu próximo, com medo de quem é esse próximo, né? Então, não consigo mais confiar, né, no ser humano. É sempre aquele pé atrás, aquela desconfiança. Tudo isso já vem da queda. Nós nos perdemos não somente de Deus, mas nos perdemos uns dos outros também. Né? É uma derrocada. A queda é uma derrocada que vai atingindo todos os aspectos da vida humana. Então agora a humanidade não foi, quando a humanidade escolheu romper com Deus, não foi um evento único e foi aquilo ali naquele momento no Éden e acabou. Não, agora a humanidade entrou num estado de morte. É um estado de morte, de separação com Deus. A humanidade está separada, né? Então Deus havia dito, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então quando o casal come, ele sabe, ele lembra da ordem de Deus. Né? O homem lembra daquilo que Deus disse, no dia em que comerdes, certamente morrerá. Então agora, antes da queda, antes do pecado, qual era a perspectiva do homem? Não havia morte na perspectiva do homem, havia somente a vida eterna, a eternidade de prazeres e de completude e de plenitude de propósito, de contentamento e de relacionamento. O homem estava pleno de si, pleno em Deus. E aí, a perspectiva do homem, a esperança do homem era sem fim. Né? Não havia essa ideia de fim, de interrupção, de separação, não. Agora, quando o homem come do fruto e peca, existe a morte invade a criação, né? E agora existe aí essa perspectiva da morte, não mais a esperança da vida eterna, mas uma perspectiva da morte. Deus disse, certamente morrerás. Certamente morrerás. Não é algo negociável, não é algo assim, então vamos ver, né? Será que a gente vai morrer mesmo? Não.
certamente morrerás. A única perspectiva, a única certeza é a da morte. Hoje em dia mesmo, os seres humanos dizem, nós temos esse ditado, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Porque, claro que quando você crê no Cristo, você tem a certeza, uma certeza maior ainda da ressurreição. Você crê que, assim como você morreu com Cristo, você ressuscitará com Cristo também, né? A nossa ressurreição é abrangente, assim como a morte na queda foi abrangente. Mas esse é assunto para próximas aulas. O fato é que o homem certamente morrerá. Então a morte é a sua perspectiva agora, né? A vida de Deus abandonou o espírito do homem. Quando a vida de Deus abandona o espírito do homem, o homem perde, né? Então, o relacionamento com Deus, perdeu o relacionamento com Deus. Agora ele está mais vulnerável ao adversário. Satanás consegue falar agora diretamente na mente do homem. Antes não conseguia. Satanás teve que possuir um animal para falar com o homem, porque o adversário ainda não conseguia ter esse acesso à nossa mente. Hoje em dia, após o pecado, o diabo consegue lançar sugestões pecaminosas na nossa frente, sugestões blasfemas na nossa mente, e consegue falar diretamente conosco sem intermediário, sem uma serpente, sem qualquer outro artifício, né? E aí, também com a morte do espírito, o homem perdeu o relacionamento uns com os outros. Os homens não conseguem mais se relacionar entre si plenamente, verdadeiramente, sem medo, sem restrições. E essa morte que já alcançou o espírito do homem ali no momento da queda, eventualmente alcançará também o seu corpo. Isso é dito em Gênesis 3,19, eu vou ler aqui. Deus diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. Então, ou seja, Deus já anuncia, a morte não vai atingir só o seu espírito, vai atingir também o seu corpo. Tá? Então, veja que o homem começa já a desfrutar, não é desfrutar, né? O homem já começa a sofrer das consequências do pecado mesmo antes da sentença de Deus, porque o homem já sente medo, o homem já não consegue enxergar em Deus um ser em que ele possa confiar, ele fica com medo de Deus, um ser em que ele ainda pode ser amigo, que ele pode se relacionar plenamente. Também não consegue se relacionar com a mulher, eles têm agora vergonha um do outro, né? E ele agora também, a partir dessa sentença de Deus, ele também percebe, opa, o meu corpo também vai ser atingido por essa morte. Eu vou morrer. Então como eu já disse, é uma derrocada mesmo, né? A humanidade entra numa ladeira, né? E aí a humanidade então perde o acesso à árvore da vida, que é uma das coisas mais tristes, né? É algo muito triste que o homem tinha acesso à árvore da vida ali no jardim. A árvore da vida estava ali no meio do jardim e a humanidade poderia tomar o fruto e comer. Mas agora o homem não tem mais acesso à árvore da vida. Ele está expulso do jardim justamente porque ele não pode mais, ele perdeu o direito à árvore da vida. Então, uma vez que a humanidade escolheu a morte, não pode mais tomar do fruto da árvore da vida. Só os vivos podem comer do fruto da árvore da vida. Então, perceba, o homem está aqui nesse lugar que é o jardim, né? Nesse jardim, ele pode escolher, ele tem uma escolha. Ele pode escolher comer da árvore da vida ou comer da árvore que lhe trará a morte. Então vamos chamar a árvore de conhecimento do mal, nesse contexto, nessa perspectiva, de árvore da morte. Então o homem tem essa escolha, a vida e a morte, né? Então,
enquanto o homem estava vivo, ele tinha vida, ele poderia escolher tomar da árvore da vida. A partir do momento que o homem escolhe a árvore da morte, ele perde o direito, ele não consegue mais escolher a vida. E você nunca vai conhecer, né? Você não conhece e nunca vai conhecer, pelo menos até a volta de Cristo, nenhum homem que escolhe viver. O homem não tem escolha. O homem não pode escolher, não, quer saber, eu não vou morrer não, eu vou escolher viver. Não, ele vai morrer. A morte já não faz, a vida e a morte já não é mais uma escolha. É que nós só percebemos que não há escolha para o homem a morte física. Mas também a humanidade não tem escolha sobre a morte espiritual. A humanidade está num estado de morte. Então, o ser humano já nasce com essa natureza pecaminosa. Tá? Nós não podemos escolher viver. A escolha pela vida não está mais em nossas mãos. Nós perdemos o direito de escolher a árvore da vida. Nós já entramos no caminho da árvore da morte e agora o nosso poder de escolha, qual é o poder de escolha então que nos resta? O único poder de escolha que a humanidade tem agora é entre o bem e o mal, que foi aquele conhecimento que a árvore do conhecimento do bem e do mal forneceu. A árvore, qual era o resultado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você vai conhecer agora o bem e o mal. Só que você está morto. Você quer escolher entre o bem e o mal? Escolha entre o bem e o mal. Mas você está morto. Então perceba, o homem perde o direito à árvore da vida. Então, Gênesis 3, 22 a 24, olha o que Deus vai dizer. Isso é muito, muito instrutivo e interessante. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou conhecedor, como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o homem conhece do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ele não pode mais. Perdeu esse direito. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia. Para que isso? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então perdeu-se o direito da árvore. Não podemos ir lá e tomar do fruto mais da árvore da vida. A humanidade perde esse direito. E aí, ela não pode, agora que a humanidade não pode mais comer do fruto da árvore da vida, tem de ser expulsa do jardim. Para sair de perto da árvore da vida, agora o caminho da árvore da vida será guardado. Né? Então, no jardim, só cabem as escolhas entre a vida e a morte. No jardim, o homem poderia escolher entre a vida e a morte. Agora, fora do jardim, o homem está restringido a escolher entre o bem e o mal, porque foi esse caminho que a humanidade escolheu. Não, eu quero saber entre o bem e o mal. Tudo bem, agora a humanidade sabe escolher entre o bem e o mal. A humanidade tem esse conhecimento que veio dessa árvore. Mas não pode mais viver, não pode mais escolher a vida. Então, no fim de todas as coisas, quando a obra da salvação estiver completa, quando nós, os que cremos, ressuscitarmos com Cristo, só então teremos o direito de comer do fruto da árvore da vida. Pois a morte não fará mais parte de nós. Tá? Então veja, essa questão da árvore da vida também é central nas Escrituras. Deus nos expulsou do Éden por causa da árvore da vida, né? Não temos mais acesso. Aí, em Apocalipse 22:14, olha o que vai acontecer. Apocalipse. Parece que eu tô com bastante dificuldade para achar Apocalipse aqui, né? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados, veja bem isso, bem-aventurados aqueles que lavam
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, graças a Deus pelo Cordeiro. E aí alguém pergunta, ué, mas por que são bem-aventurados aqueles que que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, você que creu no Cristo, eu que criei no Cristo, nós somos bem-aventurados porque essa vitória do Cristo e, portanto, as nossas vestiduras sendo lavadas no sangue do Cordeiro, nós voltamos a ter o direito à árvore da vida, que é algo que nós perdemos lá no jardim. As espadas que se revolvem para guardar o caminho da árvore da vida estão lá ainda. Ainda estão lá. Agora a árvore da vida, o direito à árvore da vida é reaberto, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tá? Mas é só lá. Então, perceba quão profunda foi essa queda, a queda da humanidade. E aí, nós colocamos uma frase bem simples aqui, mas que é real. Então, a salvação, antes disso, eu quero te lembrar de toda essa questão da aula, né? A humanidade. Vamos retornar aqui, ó. Vamos retornar. A humanidade escolhe servir a Satanás e participar de sua rebelião. A humanidade rompe com Deus, rompe consigo mesma, rompe entre si, os seres humanos estão divididos. A humanidade, cadê o próximo? Passou a estar em um estado de morte e, por último aqui, a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida. Perceba a profundidade dessa queda, a abrangência. Ela abrange todos os aspectos da vida humana. Internos, externos, relacionais, espirituais, morais, éticos, tudo. Todos os aspectos. Há quem diga, né? Há quem diga que, eu já vi teólogos liberais falando disso, ou pessoas na academia, nas universidades dizendo isso, que na verdade esse negócio de queda humana não existe e que comer do fruto da árvore da vida foi bom para a humanidade porque a humanidade passou a ter mais conhecimento e conhecimento é sempre bom. Bom, eu espero que você tenha percebido por essa aula o quão incorreta é essa afirmação, tá? Porque a queda humana, essa decisão de comer do fruto, né? E esse conhecimento do bem e do mal que essa árvore proporcionou, essa independência que o homem declarou contra Deus, só gerou morte para a humanidade, e não só para a humanidade, como a Bíblia mesmo deixa claro, gerou a morte para toda a criação e maldição para toda a criação, né? Então essa queda foi profunda. As consequências do pecado só são morte, só representam esse inferno que é perpetrado todo santo dia nos 4 cantos do mundo, tá? Então, mas então quer dizer que se era melhor o homem não conhecer o bem e o mal? Claro que nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que o homem no jardim poderia ter escolhido a vida. Seria algo muito mais sublime. Ao invés de ficar aqui na morte, escolhendo entre o bem e o mal, poderíamos estar na vida eterna, né? Não haveria nem a necessidade de ter essa escolha entre bem e o mal, porque o mal não faria parte da nossa existência. O mal não faria parte da nossa realidade diária. Mas hoje o mal faz parte da nossa realidade diária, né? A salvação é justamente um retorno de tudo isso. É um movimento de Deus que é
tão abrangente e profundo quanto a queda humana. Perceba, a salvação precisa ser tão abrangente e profunda quanto é a queda humana, porque se não fosse, se a salvação não fosse tão profunda e completa o quanto foi a queda humana, ela não seria suficiente para vencer as consequências da morte. Então, agora, a partir da próxima aula, nós vamos explorar como se dá, então, a salvação. Como a salvação é a reversão, é o retorno da humanidade de um processo tão profundamente catastrófico e terrível que foi a queda humana, né? Agora a salvação, e a Bíblia diz que se a queda humana e a morte são terríveis e profundos, muito mais o é a salvação. A salvação é mais profunda, é mais maravilhosa e extraordinária, de forma que quando a salvação provê o retorno para a humanidade, a salvação coloca a humanidade numa posição de mais glória ainda do que ela tinha lá no Éden. Tá? Isso nós vamos descobrindo conforme as próximas aulas. Eu espero você nas próximas aulas. Tá? Não deixe de nos acompanhar e até semana que vem. Então, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.